Olá, tenha um excelente e abençoado dia, um excelente e abençoado domingo. Domingo, dia do Senhor, domingo que a igreja cristã primitiva, por causa da morte e ressurreição de Cristo, a morte se deu na sexta e a ressurreição se deu no domingo, eles constituíram naquela oportunidade, nos anos 60 desta era, a questão de domingo ser um dia específico para nós cultuarmos a Deus, para nós celebrarmos a Deus junto com a nossa família. Eu gostei de uma frase que eu até postei na minha rede social ontem, acho que foi ontem, uma frase do Paul Oldcraft, que ele diz o seguinte, muito interessante, vou só mostrar para você aqui. O culto divino não é uma convenção para a qual a família deve mandar meramente um representante. O culto de celebração, o culto a Deus, não é uma convenção para a qual uma família deve mandar meramente um representante. Quando se tem convenções, quando se tem conferências, quando se tem encontros de nações, às vezes o presidente não pode ir, a autoridade não pode ir, ele manda um representante daquele país. O país tem 200 milhões de habitantes, ele manda um representante. O culto divino não é assim. A celebração é da família, porque foi o Provérbio de Salomão quem deixou para nós essa pista, né? Se você quer que seu filho ame a Deus no futuro, pai, você precisa amar a Deus hoje, ser exemplo para ele e instruí-lo, treiná-lo, ensiná-lo no caminho que ele deve andar. E quando você fizer isto, quando ele chegar na fase de adolescência, na fase de juventude, ele terá feito os melhores amigos dele dentro do ambiente em que você acredita que é um ambiente mais saudável, que é a igreja, apesar de todos os erros que tem na igreja, porque as pessoas lá como eu e você temos defeitos e temos erros. Mas é um lugar onde há temor de Deus, onde há ensino da palavra. Então, se você quer saber se seus filhos serão bem-sucedidos, quer ter a certeza disso, você precisa criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Foi assim que minha mãe fez comigo, desde os meus 6 anos de idade, e depois disso, teve uma época que meu pai não era cristão, não apoiava nisto, e outras rebeliões no meu coração, e eu me distanciei de Deus por 10 anos. Mas a semente foi plantada de mim, e a colheita, e o dia da colheita chegou. Quando eu fiz 23 anos de idade, o Senhor me resgatou. E hoje eu pratico esse princípio, pratiquei com os meus filhos e estou tendo uma colheita abundante, maravilhosa, e eu quero deixar esse desafio para você. Domingo é dia do Senhor. Levante-se mais cedo, tome um banho gostoso, tome um banho frio como eu fiz agora aí, depois de tomar um morninho, e vamos cultuar a Deus, celebrar a Ele, porque este é o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa família, se é que você ama a sua família. Agora, hoje de manhã, eu quero tocar num assunto com você muito interessante. Aqui em Josué, pegando o exemplo dele, o legado que ele deixou para nós, o capítulo 1 ainda, estamos ancorados nele, do verso 16 até o 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor, teu Deus, contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Estas palavras foram ditas pelos líderes que Josué estabeleceu, pelo time, pela equipe que ele formou naquela primeira investida em Canaã para tomar posse daquela terra.
Se você for olhar o contexto aqui, você vai ver que no episódio passado, só para pegar um link aqui, quando eu falei sobre a questão da luta que precede o descanso. Então, a ordem que Josué deu para aqueles caras foi baseado no verso 13, ele diz assim: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, nosso Deus, vos concede descanso e nos dá esta terra. Então, quando Josué foi dar uma orientação, uma ordem, um comando para aquela equipe de líderes que ele formou, ele invocou o testemunho, invocou a credibilidade, invocou a autoridade de Moisés, dizendo: lembrai-vos do que Moisés ordenou. E aí ele repetiu as palavras que Moisés havia dito. Então, o que eu quero dizer para você aqui? O tema desta manhã é: a honra gera autoridade. Josué honrou o tempo todo Moisés. O tempo todo. Ele e Caleb. Mas como ele era o eleito de Deus, vamos falar dele aqui. Depois de Caleb, nós vamos falar lá na frente. Então, por causa da honra que ele deu a Moisés, que ele atribuiu a Moisés, as pessoas que estavam ao lado dele, os liderados que estavam ao lado dele, o povo que estava ao lado dele, viram isto, perceberam isto. E aí então, quando chegou o momento deles receberem um comando de Josué, foi essa a resposta que eu li e vou reler agora para fazer mais sentido ainda. Quando eles receberam um comando de Josué, eles responderam: olha, tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Você já pensou um liderado seu, um filho seu, um liderado seu, um cara da sua equipe de trabalho, da comunidade que você serve, a equipe pastoral que você tem, a equipe de ministério que você tem, dizer isso para você? Olha, Osmar, tudo quanto você ordenar nós faremos, e onde quer que você nos enviar nós iremos. É muito forte isto. É muito forte. Isto demonstra duas coisas. De um lado, demonstra uma autoridade e uma credibilidade enorme daquele líder. Do outro lado, uma submissão gigantesca por parte dos liderados. Agora, por que isso aconteceu? Porque ele honrou a autoridade que Deus havia colocado sobre ele. Portanto, quando você honra a autoridade que Deus estabeleceu sobre você, você vai ganhar autoridade, você vai ganhar credibilidade, porque a lei é a máxima da lei da semeadura e da colheita. Porque você sabe disso, que semear é uma opção, mas colher é uma consequência. Depois que você semeou coisas boas, não tem como você colher coisas ruins. Depois que você semeou coisas ruins, não tem como você colher coisas boas. Se você semeia honra, você vai receber honra. Se você semeia rebelião, revolta, maledicência, você vai colher exatamente isso. Não tem como você semear semente de limão e querer colher abacate. Não acontece isso. Porque Paulo, escrevendo isto sobre esse princípio mais claramente lá em Gálatas, ele diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo de 6 a 9, diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, natureza carnal, não é carne que corpo, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecemos. Gálatas 6, de 6 a 9. Então é o princípio mais clarificado aqui pelo apóstolo Paulo. Princípio da semeadura e da colheita. Você quer ser honrado? Semeie honra. Semeie honra. Se você tem falhado em relação à honra a alguém,
você tem falado mal do seu líder, se você tem pensado mal dele, se você tem sido maledicente, se você tem remado contra, se você tem sido negligente, arrependa-se hoje. Sabe por quê? Porque você, se não se arrepender, vai colher isso no seu futuro. Isso é tolice. Isso é ser muito tolo, você insistir nisso. Portanto, arrependa-se, confesse o seu pecado, confesse a sua desonra, mude de atitude para você fazer uma nova semeadura para ter uma nova colheita. Espero que tenha ficado claro para você que a honra gera autoridade. Quem oferece honra, semeia honra, receberá e colherá autoridade. Pai Celestial, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo os meus amigos, meus irmãos. Eu abençoo nossos cultos que vão acontecer hoje, Pai, em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Que a Tua presença, que o Teu poder se manifeste nestes lugares para que nós possamos cumprir com o Teu propósito. Cobre-nos com a Tua boa mão e ajuda-nos a andar em honra. Honra as autoridades que Tu nos colocaste sobre nós, para que possamos semear isto e colher honra da mesma forma e autoridade da mesma forma. Em nome de Jesus. Faça um excelente domingo, tenha uma excelente celebração a Deus e até amanhã, segunda-feira. Um grande abraço.